Olá pessoal, bem, vamos dar início a mais um capítulo do nosso estudo da matemática discreta através do livro Fundamentos da Matemática Discreta. Esse capítulo que nós vamos começar agora é o capítulo 4. O capítulo 4 ele é intitulado Pensamento Quantitativo. Bem, a tarefa de contar é uma das tarefas primordiais da ciência da computação. O próprio nome computação, ele advém, né? Ele dá uma ideia de contagem. Então, toda vez que a gente fala em computar, em geral, a ideia que vem à nossa mente, e muitas vezes, é a ideia de contagem. Então, o pensamento quantitativo, ele está muito presente na ciência da computação. Não somente na ciência da computação, mas em diversos momentos da chamada matemática aplicada. Então, há muitos problemas do cotidiano, muitos problemas da vida real, que podem ser resolvidos através do emprego do chamado pensamento quantitativo. Nesse capítulo, assim como nos capítulos anteriores, nós iremos trabalhar diversos exemplos, e esses exemplos que você vai ver aqui são exemplos bem focados com situações do dia a dia. Particularmente eu acho esse um dos capítulos mais interessantes desse livro, tá ok? Então, nós vamos começar nosso estudo vendo alguns princípios básicos. Vamos passar aqui para o nosso slide para a gente já poder ver um primeiro princípio. Bem, nós vamos começar esse nosso estudo através de técnicas básicas de contagem. Eu queria só reforçar um ponto para você. Eu até vou voltar aqui para a tela cheia, que é o seguinte. Nesse nosso estudo das técnicas de contagem, nós iremos realizar um estudo bastante introdutório. Se você deseja um estudo mais aprofundado, a recomendação que o autor do nosso livro dá é procurar fazer um curso de análise combinatória. Num curso de análise combinatória, você verá técnicas mais avançadas de contagem. Então, eu sugiro, né, como complemento ao estudo que você vai fazer, que você está iniciando agora nesse capítulo, um curso de análise combinatória. Acredito eu que na internet tem muito material que você pode buscar, encontrar e estudar por conta própria. E também a gente pode tirar dúvidas nos nossos momentos síncronos, beleza? Bom, vamos voltar aqui para os nossos slides para a gente poder dar prosseguimento ao estudo. Gente, a primeira técnica de contagem que nós vamos conhecer, que você vai conhecer, e eu acredito até que você já conhece essa técnica de contagem, tá bom? É voltada à adição. Então, se a gente pensar bem, quando a gente vai contar, a gente basicamente faz ou adições ou multiplicações. Então, esses dois princípios que nós vamos estudar agora, que são os princípios da adição e o princípio da multiplicação, eles são focados, são fundamentados nessa ideia, né? Nessas duas operações aritméticas mais básicas. Bem, o nosso princípio da adição, ele está fundamentado, né, numa ideia que a gente vai pegar lá da teoria de conjuntos. Quando nós estudamos lá no capítulo 2, o capítulo sobre pensamento relacional, o princípio da inclusão e exclusão na teoria de conjuntos, foi dito para você o seguinte: se eu quiser saber a quantidade de elementos da união do conjunto A com o conjunto B, sendo que esses conjuntos são conjuntos finitos, né, eu posso proceder da seguinte maneira. Eu pego a quantidade de A, somo com a quantidade de B e subtraio a interseção de A e B. Isso no caso de haver elementos em comum entre os conjuntos A e o conjunto B. No caso do conjunto A e do conjunto B serem conjuntos disjuntos, como você está observando aqui, a coisa é mais simples. A quantidade de elementos de A e B vai ser igual à soma da quantidade de elementos de A e de elementos de B. Lembrando que dois conjuntos são disjuntos se a interseção deles gera um conjunto vazio, ou seja, não há elementos comuns entre o conjunto A e o conjunto B. Tá ok? Então, nesse caso aqui, é como a gente vai proceder com o nosso estudo aqui. Ou seja, a partir da ideia de conjuntos, nós vamos empregar esses princípios de contagem. Tá bom? Bem, o primeiro princípio que a gente vai trabalhar, como eu havia comentado com vocês,
é o princípio da adição. O princípio da adição, ele diz o seguinte: suponha que A e B sejam conjuntos finitos com A interseção B igual a um conjunto vazio, ou seja, são conjuntos disjuntos. Então, existem A mais B maneiras de escolher um elemento da união de A e B. Bem, então, explicando. Eu tenho dois conjuntos A e B, eles são conjuntos disjuntos, ou seja, não possuem elementos em comum. Se eu quiser saber a quantidade de elementos da união de A com B, né, da união desses dois conjuntos, basta eu somar a quantidade de elementos de A com a quantidade de elementos de B. Bem, eu estou usando a abordagem da teoria de conjuntos para que fique mais interessante ainda a análise que você vai fazer dos problemas, ou seja, você olha para os problemas já tentando enxergar conjuntos nesses problemas, tentando encontrar relacionamentos, e assim você vai desenvolvendo mais ainda a sua cultura matemática e não somente o seu pensamento quantitativo, mas também o seu pensamento relacional, né, o pensamento recursivo. Talvez a gente vai trabalhar com alguma recursividade aqui, tá bom? Mas vamos voltar para cá. Bem, nosso primeiro problema diz o seguinte: uma pessoa tem 5 bicicletas e 3 carros. Esse camarada aqui, o Raul, tem 5 bicicletas e 3 carros e ele quer chegar ao trabalho usando qualquer um desses veículos. Qual é a pergunta do nosso problema? De quantas formas diferentes o Raul pode chegar ao trabalho? Veja que aqui, né, vamos aqui passar para a nossa lousa digital que fica mais interessante. Bem, então nós temos aqui o seguinte: nós temos dois conjuntos. O conjunto das bicicletas e o conjunto dos carros. De acordo com o que a gente viu lá na definição do princípio da adição, né, eu tenho o seguinte: A união B, a quantidade de A união B vai ser igual à quantidade de A mais a quantidade de B. Beleza? Então vamos lá. O meu conjunto A pode ser aqui o conjunto das bikes, eu vou chamar aqui o conjunto das bikes de conjunto A e o conjunto dos carros de conjunto B. Aqui eu tenho 5 elementos, aqui eu tenho 3 elementos. A união de A e B vai me dar 8 elementos. Ou seja, existem 8 maneiras diferentes do Raul sair da casa dele e chegar até o trabalho. Observe que nesse caso nós temos um evento que é sair de casa e ir para o trabalho. Esse ponto que eu estou chamando a sua atenção, ele vai ser muito importante quando a gente começar a misturar os princípios da adição e o princípio da multiplicação. Então, é interessante você notar na análise do problema, né, quando você estiver precisando empregar o pensamento quantitativo, se os fenômenos que aquele problema está reportando, eles acontecem independentemente ou, né, um após o outro. Então aqui eu tenho apenas um único fenômeno, que é o deslocamento do Raul até o trabalho dele. Beleza? Então o problema é chegar ao trabalho, então é um fenômeno somente. Eu tenho aqui 8 maneiras diferentes, né? Então ele pode ir na bike 1, pode ir na bike 2, ele pode ir com carro 1, carro 2 ou carro 3 e assim sucessivamente. Beleza? Bem, temos aqui um outro problema. Opa! Vamos aqui voltar para o nosso slide. O nosso próximo problema diz o seguinte: que certo dia um restaurante serviu... Vou voltar aqui para o slide, peraí. Um restaurante serviu 25 para café da manhã para 25 pessoas e mais tarde almoço para 37 pessoas. Pergunta: no total, quantos clientes diferentes o restaurante teve nesse dia? Bom, você deve estar observando aí que esse problema ele tá incompleto. Assim, o enunciado dele ele não nos dá muitas informações para responder essa pergunta. Bem, se nós levássemos em consideração que as pessoas que tomaram café da manhã, nenhuma delas almoçou, e que as pessoas que almoçaram, nenhuma delas tomou café da manhã, aí sim eu poderia simplesmente somar o conjunto das pessoas que tomaram café da manhã com o conjunto das pessoas que almoçaram, e aí eu poderia dizer quantos clientes diferentes o restaurante teve nesse dia. Mas se por acaso
aconteceu de que clientes que tomaram café da manhã também almoçaram e clientes que almoçaram, aliás, está na mesma, então eu precisaria saber desse quantitativo para poder trabalhar, né, para poder responder essa pergunta. Então, esse é um tipo de problema em que falta dados, né? Como é que você responderia na ausência de dados? Você responderia como eu acabei de fazer, né? Levando em consideração esses pontos que eu mencionei, né? Não seria interessante você dizer que o problema não tem solução. Ele tem solução. A questão é que o enunciado não está informando tudo. Bom, vamos avançar aqui um pouquinho para a gente poder avançar um pouco mais. Agora vamos ver a formalização do princípio da adição. Essa formalização é feita através do quê? Através de um teorema que eu deixo como exercício para você tentar demonstrar esse teorema por indução em N. Então, o teorema diz o seguinte: suponha que A1, A2, A3 até a N sejam conjuntos finitos disjuntos, 2 a 2, ou seja, a I interseção AJ é um conjunto vazio, para todos IJ com I diferente J. Então, a quantidade de elementos da união de todos esses conjuntos vai ser igual à soma das quantidades individuais. Então, esse é o teorema do princípio da adição. Fica para você fazer a prova como exercício, beleza? Depois a gente fala sobre isso no nosso momento síncrono. Bem, vamos agora para uma outra técnica básica de contagem, que é uma técnica que envolve multiplicação. A multiplicação é algo que você já viu desde o ensino fundamental. Não tem muito o que a gente discutir sobre o que vem a ser multiplicação. Se eu quiser saber a quantidade de quadradinhos que tem nessa figura, eu pego a quantidade de linhas, a quantidade de colunas, multiplico e vou ter 5 vezes 11 quadradinhos, correto? Bem, o princípio da multiplicação, ele também está focado na ideia de conjunto. Bom, suponha que A e B sejam conjuntos finitos, o número de elementos em A cartesiano B é A vezes B. Pronto, aqui a gente tem um outro ponto interessante, que a gente volta para a operação conjuntista produto cartesiano. Acredito eu que você já deve ter, em algum momento, percebido que o produto cartesiano ele possui uma relação com a operação de multiplicação, né, com a operação aritmética de multiplicação. Então, portanto, existem A vezes B maneiras de escolher dois itens em sequência, com o primeiro vindo de A e o segundo vindo de B. Gente, nessa definição eu quero chamar a sua atenção para o seguinte fato. Como nós estamos vendo o princípio da multiplicação a partir da perspectiva de que nós temos aqui um produto cartesiano de dois conjuntos, né? E você deve estar muito bem lembrado que quando a gente falou sobre produto cartesiano, eu enfatizei muito a ideia de que no produto cartesiano nós temos pares ordenados. E quando a gente fala de ordenados, eu tenho que ter muito cuidado, muita atenção à ordem dos elementos. O elemento A, que pertence ao conjunto A, e os elementos B, que pertencem ao conjunto B. Então, no princípio da multiplicação, como ele diz aqui, existem A vezes B maneiras de escolher dois itens em sequência, com o primeiro vindo de A e o segundo vindo de B. Bem, nesse caso aqui do princípio da multiplicação, quando a gente fala de eventos que são modelados a partir dele, eu preciso lembrar o seguinte: nesse caso eu terei mais de um evento e um evento está ligado ao outro, ou seja, existe uma ideia de sequência. Bem, quando você... E agora eu vou refrescar a sua memória de outra coisa. Quando você estudou álgebra booleana, né, você deve estar lembrado que eu fiz tracei um paralelo entre as operações booleanas de soma e multiplicação e os conectivos verofuncionais da conjunção e da disjunção, certo? Então aqui novamente as coisas se encontram, né? As ideias começam a se encontrar novamente. Então, nesse caso aqui da aplicação do princípio da multiplicação, eu vou ter dois eventos. E esses eventos eles vão acontecer em sequência. Então, toda vez que eu tiver
numa situação em que há uma sequência de eventos, né, e eu preciso quantificar isso daí, eu deveria utilizar, no primeiro momento, o princípio da multiplicação. Correto? No caso do princípio da adição, os eventos não são dependentes, eles são independentes. Tá bom? Você deve estar lembrado do exemplo que eu utilizei, né, que a gente vai voltar aqui para o mesmo exemplo, só que com um pouco mais de elementos. Então vejam bem, o Raul, o mesmo do exemplo passado, ele tem 5 bicicletas e 3 carros, aí ele deseja ir e voltar do trabalho pedalando e depois pegar um de seus carros para dirigir até um restaurante para onde irá jantar. Então aí você tem 2 eventos, o evento de ir para o trabalho, o evento de ir e voltar do trabalho e o evento de ir para o restaurante. Ele quer ir para o evento 1, né, o primeiro evento que é ir trabalhar, ele quer ir de bicicleta, e no evento 2 ele quer ir com um dos carros dele. Então, quantas maneiras diferentes ele pode fazer aí? Para isso aí, nós podemos construir uma árvore. E aí a representação em árvore ela é muito interessante para esse tipo de modelagem, porque facilita para caramba a gente visualizar o problema, visualizar a solução do problema. E é isso que nós vamos ver aqui no próximo slide. Beleza? Então, aqui nesse slide, vocês estão observando que eu tenho aqui o nó raiz, que vai significar que é o ponto de partida. Tenho essas arestas, aliás, esses vértices, onde eu usei cada uma das bicicletas, né, eu identifiquei como sendo cada uma das bicicletas, montam de estrada reclinada, dupla, elétrica. E nesses outros vértices aqui eu tenho cada um dos carros do Raul, um Ford, um BMW e um GM. Então, a quantidade de maneiras diferentes que o Raul pode trabalhar de bicicleta e depois voltar para casa e jantar de carro é dada como? É dada multiplicando a quantidade de elementos do conjunto das bicicletas com a quantidade de elementos do conjunto dos carros. Certo? Se eu pedir para você representar essas possibilidades, você vai construir pares ordenados. E aí, novamente, a gente está lá de cara com a ideia de produto cartesiano. Bem, esses 2 princípios que eu apresentei para você... vamos ver aqui se tem mais um exemplo. Tem mais algum exemplo. Depois eu faço os comentários. Temos aqui o nosso teorema, né, o teorema do princípio da multiplicação. Veja que o teorema é muito parecido com o teorema anterior, só que aqui vejam bem, ele não está dizendo que esses conjuntos são disjuntos, porque aqui não envolve a ideia de junção de conjuntos, né? Envolve a ideia de que não é de união de conjunto, é de produto cartesiano. Então, a quantidade de elementos do produto cartesiano dos conjuntos A1 até AN, né, será dada pela multiplicação dos elementos de cada um desses conjuntos, que é produto cartesiano. Bom, vamos aqui aos nossos exemplos, que a gente já pode aplicar o que a gente acabou de aprender. Quantas cadeias de profundidade 3 podem ser formadas a partir de um alfabeto com 26 símbolos? Veja bem, eu quero formar uma cadeia, né, ou seja, um string com 3 elementos, né, a partir de um alfabeto com 26 símbolos. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos aqui para a nossa lousa que fica melhor da gente entender. Então, temos aqui, né, as 3 posições em que eu quero, né, colocar os elementos. Né? Então, de acordo com o nosso problema, vamos só voltar aqui para o nosso slide, só para a gente poder recordar. De acordo com o nosso problema, eu tenho uma cadeia de profundidade 3 e eu quero saber quantas cadeias dessa eu posso formar a partir de um alfabeto com 26 símbolos, beleza? Então, é esse o nosso probleminha. Gente, só um detalhe. O problema está dizendo, ele não está dizendo se nós vamos ter, se eu posso ter símbolos repetidos. Ele apenas diz que essa cadeia vai ser formada por 3 símbolos, né, de um conjunto de 26. Voltemos aqui para a nossa lousa digital, beleza? Então, aqui eu tenho a posição 1, a posição 2, né? Posição 1, posição 2 e posição 3. Quantos símbolos eu posso colocar em cada uma dessas posições? Ora,
Se eu tenho um conjunto com 26 elementos, né, então eu posso colocar 26 elementos, um de 26 elementos aqui, eu posso colocar um de 26 elementos aqui e posso colocar um de 26 elementos aqui. Se essa minha cadeia tem 3 símbolos, né, então esses símbolos acontecem simultaneamente, então eu tenho 26 vezes 26 vezes 26, que eu posso simplesmente dizer que é 26 ao cubo a quantidade de cadeias diferentes que eu posso formar aqui. Lembre-se que nesse tipo de problema, não estou colocando restrições. Então eu posso ter três símbolos iguais, eu posso ter 2 símbolos iguais e um diferente, eu posso ter um símbolo diferente no meio e 2 iguais na ponta, então não há restrições nenhuma. A partir do momento que eu coloco restrições, aí a minha análise desse problema ela passa a ser diferente, tá bom? Bom, um outro problema que a gente viu aqui no nosso slide, vamos voltar para lá. Um outro problema diz o seguinte: quantas cadeias binárias de comprimento 24 diferentes existem? Então, a ideia é muito parecida com o que a gente acabou de ver. Eu tenho uma cadeia binária que vai ter 24 símbolos. Essa cadeia binária tem 24 símbolos, ou seja, 24 zeros e uns, né? Certo? E eu quero saber quantas cadeias binárias diferentes eu posso ter de tamanho de comprimento 24. Bom, em cada uma dessas posições, quantos elementos eu posso ter aqui? De acordo com o que eu fiz aqui no problema anterior, aqui eu posso ter 2, aqui eu posso ter 2, ou seja, 2 vezes 2, 24 vezes, ou 2 elevado a 24, correto? Então, esse é a resposta do nosso probleminha, tá certo? Dá um número bem alto. Você pode aí fazer na sua calculadora. Beleza? Bem, vamos aqui a um outro problema. Nós temos aqui nos nossos slides. É o seguinte: quantos desenhos da forma abaixo são possíveis se cada quadrado deve ser vermelho, ou verde, ou azul, e 2 quadrados adjacentes não podem possuir a mesma cor? Vamos lá. Vamos aqui só analisar o seguinte. Eu tenho aqui 3 quadradinhos. Cada quadradinho desse vai ter uma dessas 3 cores aqui: vermelho, verde ou azul. Só que meu problema tem uma restrição. A restrição eu não posso ter quadrados com a mesma cor. Eu não posso ter um quadrado vermelho e o seguinte vermelho também. Tá certo? Entendido? Então a coisa é mais ou menos nessa linha aqui. Beleza? Então, pessoal, nesse caso, como é que a gente pode fazer? A gente poderia construir uma árvore semelhante àquela que a gente construiu para o problema que envolvia as bicicletas e os carros, tá certo? Vamos aqui passar adiante. Bom, temos aqui uma árvore inicial, que seria uma cadeia vazia. Nesse primeiro nível aqui da árvore, eu tenho cada um das cores, né? O R representa a cor vermelha, o G a cor verde, o B a cor azul. E aqui no nível seguinte da árvore, eu vou preencher o segundo quadradinho do meu esquema com uma das cores, né? No caso, verde ou azul, né? Aqui nesse ramo da cor vermelha, né? E assim sucessivamente. Vejam que dessa maneira eu não firo a restrição que eu coloquei. Qual foi a restrição? Eu não posso ter quadrados adjacentes com a mesma cor. Bem, e no último nível da árvore, né, eu tenho todas as combinações possíveis respeitando aquela minha restrição. Ok? Então aqui nós temos as combinações possíveis. Temos 1, 2, 3. Bom, você vai contando aí, tá certo? Entendido aí? Bom, gente, esses exemplos foram muito, muito bacanas, né? Temos aqui um último exemplo. Quantas cadeias diferentes de comprimento 7 podem ser formadas a partir de um alfabeto de 26 símbolos, se 2 símbolos adjacentes nunca podem ser iguais? Bom, esse problema coloca aqui uma restrição.
E aí, para resolver esse problema, a gente precisa observar essa restrição, assim como a gente observou a restrição do problema anterior. Bem, pessoal, nesse tipo de problema, é muito interessante você fazer um esquema como esse daqui, né? Então, para a gente poder fazer uma visualização do problema. Bom, esse problema você também pode resolver através de uma árvore semelhante ao que a gente fez no problema anterior. Só que essa árvore vai ficar imensa, né? Aí fica um tanto inviável. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pensar um pouquinho. O problema diz que eu vou construir uma cadeia de 7 caracteres. Eu tenho aqui um conjunto, um determinado conjunto de caracteres, que tem 26 caracteres. A restrição do problema é o seguinte, só reler aqui, eu não posso ter, né, eu não posso ter dois símbolos adjacentes iguais, ok? Então, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que, no primeiro momento, na posição 1, eu posso escolher 26 símbolos, correto? Vocês concordam comigo? Você concorda comigo? Então, eu posso escolher aqui 26 símbolos, porque na posição 1, né, qualquer símbolo que eu escolher está valendo. Bem, na posição 2, eu posso escolher 26 símbolos? Não, não posso escolher 26 símbolos, certo? Eu posso escolher qualquer símbolo menos aquele símbolo anterior da posição 1. Concorda? Então, vamos lá, vamos acompanhar aqui o meu raciocínio. Então, na posição 1, eu posso escolher 26 símbolos. Na posição 2, eu posso escolher 26 menos 1, que é esse 1 aqui é justamente o símbolo que eu já tinha colocado aqui na posição 1. Ok? Bom, aí você pode apressadamente achar que na posição 3 vai ser 24, na posição 4 vai ser 23 e assim sucessivamente. Só que aí tem um porém. O enunciado do problema está dizendo que eu não posso ter símbolos adjacentes iguais. Ou seja, vamos supor que eu escolhi aqui para a posição 1 o símbolo A. Na posição 2 eu escolhi o símbolo B. Na posição 3 eu não posso ter o B, mas eu posso ter o A, tranquilamente. Certo? Porque no problema não está dizendo que os símbolos não podem se repetir, não podem ser iguais e adjacentes. Ou seja, aqui na posição 3, eu também tenho 25 símbolos para escolher, assim como terei na posição 4, 5, 6 e 7. Resumindo, esse meu problema, eu tenho 26 vezes 25 elevado à sexta potência, maneiras diferentes de escolher os símbolos, né, que eu possa colocar aqui. Deu para entender? Bom, dúvidas, quaisquer dúvidas a gente vê lá no nosso encontro síncrono. Bom, para a gente finalizar esse vídeo, nós vamos agora tentar entender quando a gente mistura as duas coisas. Ou seja, nós vimos problemas em que eu soluciono com o princípio da multiplicação ou com o princípio da adição. Mas existem problemas em que eu preciso usar os dois princípios simultaneamente. E aí, como é que a gente faz? Né? Então, como ele diz aqui, ó, quando um problema se divide em casos disjuntos, use a multiplicação para contar cada caso individualmente e então use a adição para obter o total de casos separados. Beleza? Recapitulando. Então, se eu tenho um problema que se divide em casos disjuntos, eu vou usar a multiplicação para contar cada caso individualmente, né, os casos individuais, e a multiplicação para somar esse conjunto de casos individuais. Bem, falando assim é mais complicado, vamos para o exemplo que fica mais tranquilo. Bom, primeiro exemplo, quantas cadeias não vazias de comprimento máximo 3 podem ser formadas a partir de um alfabeto de 26 símbolos? Olha, esse exemplo aqui, ele é muito parecido com aquele primeiro exemplo das cadeias de comprimento 3. Né? Só que aqui tem um detalhe, certo? Vamos aqui para a nossa lousa que fica mais tranquilo. Gente, opa, deixa eu ainda não passei aqui um momentinho. Bom, vou desaparecer um pouquinho aqui por uns instantes para que a gente possa entender melhor. Olha, no nosso problema, parecido com aquele problema anterior, eu também tenho uma cadeia com 3 caracteres.
Posição 1, posição 2, posição 3. Beleza? Só que aqui tem um porém. Eu tenho 3 cadeias possíveis. Certo? Eu posso ter uma cadeia de comprimento 1, ou seja, apenas um caractere. Eu posso ter uma cadeia de comprimento 2, com 2 caracteres. Eu posso ter uma cadeia de comprimento 3. Bem, nesse caso aí, como é que a gente vai fazer? Ora, a gente sabe que para uma cadeia de comprimento 1, eu tenho 26 possibilidades. Ok? Bom, mas se eu tiver uma cadeia de comprimento 2, né, eu também vou ter mais 26. Então, nesse caso aí, eu tenho 26 possibilidades da cadeia de comprimento 1 mais 26 elevado ao quadrado da cadeia de comprimento 3. E se eu tiver, aliás, comprimento 2. E se eu tiver uma cadeia com 3 elementos, eu tenho 26 elevado ao cubo. Então, 26 elevado ao cubo, né? Isso daqui eu utilizei o princípio da multiplicação para os casos individuais, né? Quais eram os casos individuais? Cadeia de comprimento 1, cadeia de comprimento 2, cadeia de comprimento 3. Então, cada um desses casos aqui são os casos individuais. E usei o princípio da soma para juntar todo mundo, que foi isso que eu acabei de mostrar para você no slide anterior. Beleza? Então, aí nós temos um exemplo bem bacaninha. Eu vou reaparecer aqui, né? Tá certo? Então, nesse exemplo aqui, eu utilizei primeiro o princípio da multiplicação, depois utilizei o princípio da adição. Vamos voltar aqui para o slide para a gente poder ver o próximo problema. Então, como vocês viram aqui, ó, comprimento máximo. Se eu tinha um comprimento máximo, também implicitamente eu tinha um comprimento mínimo, que seria uma cadeia com caractere. Bom, próximo problema é o famoso problema de placa, né? Então, no estado de Illinois, as placas costumam consistir em 3 letras seguidas por 3 dígitos ou 2 letras seguidas por 4 dígitos. Então, aí eu já tenho 2 situações. Esse problema é bem um pouco mais complexo do que o problema anterior. Eu quero saber quantas placas como essa são possíveis. Ou seja, eu tenho aí 2 conjuntos de placas. Eu tenho um conjunto de placas com 3 letras seguidas de 3 dígitos e tenho outro conjunto de placas com 2 letras seguidas de 4 dígitos. Tá certo? Bem, vamos aqui para a nossa lousa. Para a gente poder analisar direitinho. Só levantar aqui um pouquinho. Peraí. Cadê? Aqui. Pronto. No nosso problema das placas, né, o primeiro conjunto de placas é esse daqui. Um conjunto em que eu tenho placas com 3 letras e 3 dígitos e um conjunto que eu tenho com 2 letras e 2 dígitos. Gente, o conjunto das letras, ele tem 26 elementos, correto? Entendido? O conjunto dos dígitos, ele tem quantos elementos? Tem 10 elementos. Por quê? Porque vai de 0 a 9. Ora, aqui eu tenho 26, aqui eu tenho 26, e aqui eu tenho 26, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 10. Bem, esse primeiro conjunto de placas vai ser o quê? Vai ser 26 elevado ao cubo mais 10 elevado ao cubo. Então, aqui eu tenho a quantidade de placas possíveis, né, nessa configuração. 3 letras e 3 dígitos. A próxima sequência de placas você pode fazer como exercício e aí você pega os dois resultados, soma e você vai ter o total de placas no estado de Illinois. Beleza? Entendido? Opa, desculpa, aqui não é 26 ao cubo, aqui é 26 ao cubo vezes 10 ao cubo, tá certo? O que você vai somar são esses dois conjuntos. Ok? Então, por que aqui é multiplicação e não é soma, como eu tinha falado erroneamente? Porque aqui são fenômenos que acontecem simultaneamente. As letras as letras e os dígitos, tá bom? Então, é 26 ao cubo vezes 10 ao cubo. Aqui vai dar, já vou fazer para você, 26 ao quadrado vezes 10 à quarta. A gente soma tudo isso daqui e vai dar a quantidade de placas que pode ter lá no estado de Illinois. Bom, gente, eu vou finalizar por aqui, porque esse vídeo também já está ficando muito longo, apesar de eu ter preparado mais um exemplo aqui, mas eu vou deixar isso para o nosso momento síncrono, tá certo? Então, isso daqui foi o início do capítulo 4,
o capítulo sobre pensamento quantitativo. Depois nós vamos ver mais técnicas, a gente começa com as técnicas de contagem e a gente vai aperfeiçoando, mas o interessante é que à medida que nós vamos avançando nesse capítulo, aquilo que a gente viu em momentos anteriores vai sendo utilizado também. Ou seja, tudo aquilo que você viu agora em técnicas básicas de contagem, nós vamos ver no nosso próximo tópico, que são seleções e arranjos. Tá bom? Então, encontro vocês no próximo vídeo ou no nosso momento síncrono, caso você seja meu aluno lá da Universidade Estadual da Caraú. Então, um abraço, até a próxima.